Calcular o volume do sólido. Então, a gente vai calcular uma integral dupla. Para ter os limites de integração, a gente precisa ver qual que é a região R, que vai estar sempre no plano x, y. Para enxergar ela, a gente vai pegar as funçõezinhas que ele está dizendo que está delimitando essa região R e colocar elas no gráfico. Então, vamos lá. Ela está dando a função y igual a x mais 2. O que é y igual a x mais 2? É uma reta que passa em y2. Então, ela vai passar aqui. E a raiz onde corta o eixo do x é o menos 2. Então, ela vai passar aqui também. Então, a reta é desse caráter. Y é x mais 2. A outra função que está dando é x igual a 1. Isso é uma reta constante que passa em x1. Então, é uma reta que passa lá no x1. A função x igual a 0 é uma reta constante que passa no x0. Então, tá aqui, ó, x1, aqui é o x0. A reta constante vai ser essa. É o próprio eixo do y, tá? Essa reta aqui é o x0. Tem uma outra que é y igual a 0. Então, é uma reta constante que passa em y0. O y1 está aqui. O y0 é este cara. Então, é uma reta constante que passa em y0. Que acaba sendo o próprio eixo do x, né? Se fosse y igual a 1, seria a reta constante que passa em y1, mas não é. Presta atenção, a região R é delimitada por essas funções. Você consegue ver que essa função e essa função estão delimitando um cara aqui, ó. Estão delimitando essa região e essa figura. Então, essa é a região R. Tendo isso, agora a gente vai lá para a integral dupla. Primeiro, a gente olha em relação ao y, ou seja, de baixo para cima. A região começa nessa função, né? Nessa funçãozinha, tá vendo? Quem que era esse cara? Y igual a 0, lembra? Então, a região começa em y0. Ela vai, e ela termina nessa função, que era x mais 2. Então, ela termina em y igual a x mais 2. A gente foi aqui, né? Olhando para o y. Então, a gente fez em relação ao y. Agora, a de fora é em relação ao x. Olhando para o x agora, ele vai de onde até onde? Ele vai do 0, tá vendo? Do 0 vai, até o 1. A região vai de 0 até 1. Então, ele começa no 0 para o x e depois ele vai até o número 1. A gente fez agora em relação ao x. Se a região aqui pintadinha fosse até aqui, o x iria de 0 até 2. Então, seria 0 até 2 em relação a x. Esse é o tipo 1, que a gente começa olhando antes para o y, ou seja, de baixo para cima e depois de cá para cá. Certo, quem que a gente vai integrar? Quem é a função? É a função mais superior, que é 4 menos x menos y. Quem a gente vai integrar, que vai estar dentro da integral, vai ser sempre a função mais superior, ou seja, sempre uma função z. Porque ela é o topo do sólido. Então, aquilo é um plano que está aqui, e aqui embaixo está a região R, que a gente acabou de fazer. Ó, no plano XY está aqui a região R. O nosso sólido está embaixo desse plano, então é esse cara aqui, ó. Esse sólido é quem a gente está querendo calcular. E para calcular ele, né, calcular esse volume, a gente integra essa função. Então, tá aqui. Sempre vai ser a função mais superior, que vai ser uma função z. Como resolvemos uma integral dupla, você resolve antes o interior. Então, você pega um cantinho lá do caderno e resolve essa integral de dentro. Vamos resolver ela aqui embaixo. Então, nós temos essa integral em relação a y. Se a integral é em relação a y, o y é a variável, né? Então, tudo que não for y é número. X é um número, tá? Então, a gente integra cada pedaço.
Integral de 4 em relação a y vai ser 4y. Integral da constante é sempre a constante vezes a variável, tá ali. Integral da constante em relação a y vai ser a constante vezes a variável. Então, porque o x agora é um número, a variável é y. A integral de menos y em relação a y é menos y ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque y é uma potência. Como que a gente integra a potência? Tá aqui o expoente 1. Vai integrar, soma uma unidade no expoente e divide pelo esse mesmo número. Ficou y ao quadrado sobre 2 e tá ali. Y, que é a variável. Então, a gente fez essa integral e agora tem os extremos de integração, né? Como que se resolve pelo teorema do cálculo. Você vai pegar esse número e você vai colocar no lugar da variável, que é o y. Lembra? A variável era y. Então, no lugar do y aqui, você vai botar esse número. Então, vai ficar 4 vezes o y, que vai ser x mais 2, menos x vezes o y, que é x mais 2. Quem é a variável é y, então a gente troca só no y. Menos y ao quadrado, então vai ficar x mais 2 ao quadrado sobre 2. Concorda? O teorema diz, agora subtrai com esse número no lugar da variável. Então, vai ficar 4 vezes, subtrai com tudo, né? O 0 menos x vezes 0 menos o y eu tô trocando por 0 e ficamos assim. 4 vezes 0 dá 0, isso vai dar 0 porque é um número, e isso vai dar 0 também. Então, menos 0, some, ficou só esse termo. Faça a distributiva, 4 vezes x dá 4x, isso vai dar mais 8, menos x vezes x dá menos x quadrado, menos x vezes mais 2 dá menos 2x, ó, menos, e a gente resolve agora esse produto notável. O menos está na frente de todo o produto, então você vai resolver e tem depois o menos na frente, certo? X mais 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Todo o termo está dividido por 2. Isso aqui deu 0 e sumiu, né? 4x menos 2x vai dar 2x, menos x quadrado mais 8. Vamos distribuir o menos para cada um dos termos. Então, vai ficar com menos x quadrado, menos 4x, menos 4, tudo dividido por 2. Vamos separar aquelas frações. Estão simplificando, tá? Isso aqui a gente pode separar. Da mesma maneira que você faz isso, 1 mais 4 sobre 2, você junta as partes de cima, porque o denominador é igual, você pode voltar. Então, você pode separar em frações de denominadores iguais. Você pode fazer assim, 1 sobre esse 2, mais o 4 sobre esse 2. É isso que a gente vai fazer. É o processo inverso, tá? Então, vamos lá. Menos x quadrado sobre 2. Esse menos 4x sobre 2. E esse menos 4 sobre 2. 2x menos 2x quadrado. Aqui menos x quadrado sobre 2. Aqui você vai simplificar, dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Fica menos 2x. E aqui dá 2. Olha, menos x quadrado podemos juntar com menos x quadrado sobre 2. A gente vai operar com o número que está na frente, né? Aqui está o 1 e aqui está o 1. Menos 1 meio, ó. Menos 1 meio. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá aquele menos 1. Dá menos 3 meios. Então, essa junção aqui vai dar menos 3 meios do x ao quadrado. Concorda comigo? Que ficou, afinal, 2x menos 2x soma esse termo. Menos x quadrado menos x ao quadrado sobre 2 ficou menos 3 meios do x ao quadrado. Mais 8 menos 2, você concorda que vai dar mais 6. Então, a nossa integral, em relação ao y, essa parte aqui, a parte mais interior, deu esse termo. Então, a gente vai substituir lá, ó. Integral de 0 a 1
esse cara do meio, nós resolvemos e deu menos 3 meios x quadrado mais 6. E ainda tem que integrar em relação ao x, tá vendo? Só substituímos esse cara que a gente resolveu separadamente. Certo, agora a gente tem essa integral para resolver. A gente integra cada pedacinho, né? Ó, é constante que tá multiplicando a variável, a gente deixa ela ali. Fica multiplicando, né? A integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Eu somei uma unidade e dividi pelo mesmo expoente. Por que eu fiz isso? Porque a variável é x, tá vendo? A integral de uma constante sozinho. Uma constante em relação à variável é sempre a constante multiplicada pela variável. A gente resolveu a integral, agora tem os termos de integração. Teorema do cálculo. Substitui o primeiro aqui número no lugar do x, no lugar da variável. Então, vai ficar menos 3 meios vezes, na variável estou colocando 1. Na variável estou colocando 1. E subtrai com esse aqui dentro da variável, tá? Então, antes você substituir o primeiro, o número de cima, faz menos, depois substitui o segundo número. Então, 0 no lugar do x ali vai ficar 0 ao cubo sobre 3, mais 6 vezes 0. Espero que tenha ficado claro. Ó, 0 ao cubo dá 0, dividido por 3 dá 0, vezes menos 3 meio dá 0. Isso deu 0. Qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Então, ficou menos 0. Some. Então, nós vamos ficar com esse cara. Menos 3 meios vezes 1 ao cubo é 1, vezes 1 vezes 1, que dá 1. 6 vezes 1 é 6. Tá, se você quer multiplicar aqui em cima, ou você pode só simplesmente simplificar. E fica menos 1 meio mais 6. Você faz o MMC, 2 dividido por 2 dá 1, fica esse cara. 2 dividido por 1 dá 2, mais 12. Então, ficou com 13 não, ficou com 11 positivo sobre 2. Então, essa é a resposta. O que é isso? 11 meios. O que significa isso? São unidades de volume. Porque o que é essa integral dupla? A gente está calculando o volume desse sólido, desse cara aqui, ó, que está embaixo desse plano e está delimitado por essa região. É um cara aqui assim. Esse sólido aqui, essa coisa aqui, é um volume. É uma coisa que você poderia pegar na mão. Então, são unidades de volume, tá? Como a gente não sabe quanto que mede. Então, antes você olha para a região R, que é o importante, você plota essas funçõezinhas aqui, vê de onde até o y vai até onde, bota na primeira integral. Depois, olha do x, ele vai de onde até onde, bota na segunda integral. Resolve a de dentro, bota aqui a resposta. Resolve ela e você tem a resposta do sólido. Então, o volume é 11 meios de 2, caso ele queira uma resposta completa.